dentro de alguns instantes, irei sortear a posição que os candidatos vão ficar aqui na mesa, porque essa posição importa também na ordem das perguntas que serão respondidas. O debate terá duração estimada em 2 horas e 50 minutos, dividido em 7 blocos, sem interrupções. Aqueles que não puderem acompanhar a transmissão na íntegra poderão assistir o debate posteriormente pelos meios de redes sociais. O debate será gravado. O primeiro bloco é reservado à apresentação dos candidatos. Estava previsto no nosso, até inclusive escrito, os candidatos vão ver nas pastas que estão diante deles, uma apresentação de 2 minutos. Mas eu proponho que a gente faça de 3, como foi nos outros debates, para valorizar a palavra livre dos candidatos, que eu acho que isso é muito importante. No segundo bloco, será a vez de perguntas encaminhadas pelos membros do Ministério Público Federal. Vocês sabem, nós já recebemos mais de 100 perguntas. Infelizmente, não podemos responder todas no debate, mas fazemos o sorteio. 2 serão sorteadas. Os candidatos terão 2 minutos para responder cada uma delas. Nessa etapa, e a partir dessa etapa, nós fazemos um rodízio, como já comentamos de outras vezes, quem acompanhou os demais debates. Então, o primeiro sentado lá à minha esquerda, que eu vou sortear, será o primeiro a fazer sua intervenção de saudação aos colegas e à plateia. Depois, quando for na pergunta, anda uma vez para a esquerda, então o segundo sorteado é que será o primeiro a responder a primeira pergunta e vamos girando assim no sentido do horário. No terceiro bloco, a dinâmica muda um pouco. Espaço para membros do MPF da plateia façam perguntas, e aí eu peço a todos e aos colegas também que chegarem depois que apresentem a pergunta por escrito. Não é que o colega não vai poder ler a pergunta, é apenas porque quando tem mais de 2 perguntas eu vou ter que sortear. E aí a gente vai ter eu tenho que ter alguma base aqui para a gente fazer o sorteio, tá, dessas perguntas. Cada candidato terá 2 minutos para respondê-las. O quarto bloco será de perguntas entre os candidatos, por meio de sorteio, definida a ordem dos candidatos que perguntam. Eu sorteio quem pergunta, sorteio quem responde, como nós já vimos nos outros debates. O sorteado irá endereçar uma pergunta para o candidato que for sorteado para respondê-la. A pergunta terá no máximo 1 minuto, a resposta 1 minuto e meio, em seguida uma réplica de 1 minuto e meio e a tréplica de 1 minuto. No quinto bloco, voltamos a chamar os membros do MPF da plateia, para mais uma pergunta da plateia, também com 2 minutos para a resposta. O sexto bloco é mais um bloco de perguntas entre os candidatos, com aquela mesma modelagem que nós comentamos. E em seguida, no último bloco, os candidatos terão, aqui estava previsto 2 minutos, mas eu também proponho a gente fazer essa alteração aqui, alguns minutos a mais para ficar com a mesma configuração dos debates passados, 3 minutos para suas considerações finais. O colega, o candidato Nicolau Dino, não está presente, pediu desculpas a todos. Como todos nós sabemos, Nicolau, como vice-procurador-geral eleitoral, está nesse presente instante no TSE, durante o julgamento do caso da impugnação da chapa da presidência da República, que se prolongou, e ele encaminhou para nós, como a doutora Ela, que não pôde estar nos 2 primeiros debates, o fez, uma saudação que nós vamos mostrá-la no momento da saudação dos candidatos. Sem mais delongas, então, agradecendo a todos, vou fazer o sorteio da posição dos candidatos. Ali na posição número 1, ali à minha esquerda, Sandra Quirro. Posição número 2, Franklin. Na posição número 3, Mário. Posição número 4, ainda aqui à minha esquerda, Ela. Aqui. Mas pode entrar por aí. Posição número 5, Carlos Frederico, Fred. Aqui à minha direita, Fred. Aqui.
direita de Fred, Raquel. Então, só para conferir, last but not least, nosso querido Dr. Eitel Santiago. Só puxando aqui, Eitel Santiago de Brito Pereira. Renato, o vídeo encaminhado para o Nicolau está pronto? Deixa só o Fred se arrumar aqui. Pode engatilhar. Então, começaremos com o vídeo. Eu pedi para o Nicolau reduzir ao máximo de 6 minutos. Foi o tempo também que eu tinha pedido para a doutora Ela fazê-lo, que corresponde ao somatório das falas inicial e final dos nossos candidatos. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de lamentar a minha ausência neste debate em Belém do Pará. Como todos sabem, acha-se em curso um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral relativo à campanha presidencial de 2014 e foram convocadas sessões extraordinárias para a continuidade desse julgamento. Conheço a realidade que é trabalhar na região norte do país. Trabalhei na Procuradoria da República do Maranhão durante 11 anos. Um estado com boa parte do seu território localizado na Amazônia Legal. E sei, portanto, que há várias questões socioambientais que merecem um olhar muito atento, muito cauteloso do Ministério Público Federal. Em relação, por exemplo, aos impactos decorrentes de mega empreendimentos, usina de Belo Monte, a usina de São Luís do Tapajós, as atividades de mineração ilegal no sul do Pará, as atividades de mineração ilegal no estado do Amazonas e em outros tantos estados que compõem a região norte. Enfim, questões indígenas, problemas fundiários gravíssimos. O Pará enfrenta um problema fundiário muito sério, tendo em vista que boa parte do seu território, 75% do território do estado do Pará é constituído de terras públicas e é exatamente por isso que a grilagem acaba por exacerbar os conflitos fundiários presentes nessa região. Não basta realizar um diagnóstico dos problemas. É necessário apresentar propostas concretas para um adequado enfrentamento destas e outras questões igualmente complexas. A constituição de ofícios supralocais para a racionalização da nossa energia de trabalho e para dar um tratamento uniforme naqueles temas que mereçam esse tratamento uniforme. O reforço, o incremento da atividade pericial, a constituição de grupo permanente de auxílio ao procurador natural naquelas questões em que houver necessidade desse apoiamento. Essas e outras ideias compõem o universo das minhas reflexões que estão postas no site www.nicolaudino.com.br. Nesta semana, por exemplo, dediquei-me ao tema das PRMs. Há um enorme contingente de procuradores e procuradoras da República lotados em unidades em municípios. E todos eles, e todas elas, cumprindo, realizando, construindo a grande agenda, a bela agenda do Ministério Público Federal. É necessário que se tenha um olhar atento em relação ao adequado funcionamento das PRMs de norte a sul do país, buscando uma melhor estrutura para o seu funcionamento, buscando um corpo adequado de servidores, um número satisfatório de procuradores e, sobretudo, um quantitativo adequado de PRMs. Se, por um lado, teremos que conviver com uma nova realidade orçamentária ditada pela Emenda Constitucional 95, isso não nos impede de buscar maior eficiência na gestão das PRMs, promovendo as fusões necessárias e possíveis, bem como assegurando a participação dos colegas ali lotados nos processos decisórios, em especial no que se refere à discussão das propostas orçamentárias. Eu queria reafirmar, nesta oportunidade, o compromisso de prestigiar e estruturar crescentemente a atuação do Ministério Público Federal em seus diversos temas, nos diversos pontos de norte a sul deste grande Brasil continente, uma visão essencialmente holística de nossa diversidade e das nossas adversidades. A região norte contém inúmeros e graves exemplos dessas adversidades. Além das questões já mencionadas, a violência rural e urbana é um dado muito presente na região norte, como aliás evidencia a mais recente e trágica chacina ocorrida em Belém.
o que aponta certamente para a necessidade de nós dedicarmos um olhar ao crônico problema da violação dos direitos humanos na região, sobretudo na região norte de nosso país. É importante considerar, por outro lado, a nossa pauta de atuação no combate à macrocriminalidade, igualmente presente na região amazônica. Além dos graves problemas ambientais, que podem e devem ser abordados sob a ótica da tutela penal, o crime organizado estende aqui o seu longo braço em atividades de tráfico internacional e lavagem de dinheiro, o que é mais grave, lideradas a partir do interior de presídios, como recentemente evidenciou um trabalho preciso e exitoso dos colegas do Ministério Público Federal no estado de Rondônia. Apenas para exemplificar uma outra importante linha de atuação, presente também em todas as unidades da região norte, eu gostaria de registrar que as procuradorias do estado do Amapá e do estado do Pará, cujos colegas aqui se reúnem para esse debate, também estão unidos, ao menos por um dado em comum, que diz respeito à questão relativa à proteção de grupos, povos indígenas e outros grupos vulneráveis. Precisamos atentar para a fragilidade da política indigenista hoje existente em nosso país, agudizando o quadro de desrespeito aos direitos dos povos indígenas, no que se refere à saúde, no que se refere à educação, no que se refere ao acesso ao território como um fator essencial à sua subsistência física e cultural. Eu ressalto nesse ponto o papel fundamental do Ministério Público Federal no que se refere à cobrança de mecanismos de implementação de um adequado monitoramento ambiental, na implantação de planos de gestão territorial e também no que se refere à verificação dos impactos decorrentes de grandes empreendimentos que ocorrem dentro e no entorno de terras indígenas. Para que tudo isso possa ser desenvolvido, é fundamental que haja um apoio real e efetivo do Procurador-Geral da República, buscando fazer com que todas as unidades do MPF possam levar avante esses enormes desafios. Por fim, eu gostaria de convidar mais uma vez a todos para visitar o site www.nicolaudino.com.br, onde estão reunidas as propostas, onde há um detalhamento de todos os temas que nós estamos aqui abordando nesta tarde. Eu gostaria de desejar um bom debate a todos e que ele seja bastante proveitoso. Muito obrigado. Boa tarde. Então, essa foi a saudação encaminhada por Nicolau, e sem mais, eu passo a palavra para a primeira candidata sorteada para as suas considerações iniciais. Sandra, 3 minutos, por favor, querida. Ok. Queridos colegas, nosso país está atravessando uma hora extremamente difícil, de grande turbulência social e política, na qual assoma a importância da atuação independente e da liderança da chefia da instituição. Este ano eu completo 41 anos de integral dedicação ao Ministério Público Federal. Sandra, fala um pouco mais perto do microfone, a gente faz um balanço. Então, para ali, porque está andando. Não preocupa não, eu lhe Tá. dou segundos a mais. Nesta longa trajetória, ocupei quase todas as funções destinadas aos membros dessa casa. Fui procuradora regional eleitoral no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, membro do Conselho Penitenciário, procuradora-chefe da PRR da 2ª Região, primeira diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, membro da 4ª e da 6ª Câmaras, membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal durante 15 anos, coordenadora da 4ª Câmara por 5 mandatos, vice-procuradora-geral eleitoral e vice-procuradora-geral da República e membro da comissão examinadora do concurso para procurador da República desde o 21º concurso até agora. Fui delegada da ANPR também. Tenho a necessária visão multidisciplinar de nossas atribuições, pois trabalhei em todas as áreas de nossa atuação. Tenho também experiência administrativa e de gestão, à frente da PRR 2ª Região, que instalei, da Escola Superior, que também instalei, da condenação da 4ª Câmara. Tive assento no Supremo até 2009. Junto à Suprema Corte, tive a oportunidade de tratar, de dar parecer na reclamação ajuizada pelo Ministério Público Federal, aqui do Pará, para fixar a competência federal no caso do licenciamento de Belo Monte. Este parecer obteve uma liminar favorável do ministro Marco Aurélio e depois uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal.
Ingressei também com 3 ações diretas de inconstitucionalidade do Código Florestal, outras ADIs contra leis ambientais de outros estados. No âmbito eleitoral, ingressei com a ADI buscando interpretação conforme ao parágrafo 7º do artigo 11 da Lei das Eleições, para que a expressão apresentação de contas abrangesse a apresentação regular de contas de campanha, e instalei no âmbito eleitoral o GENAF, criado por Roberto Gurgel. Meu projeto de gestão à frente da PGR está pautado em 2 premissas: planejamento e eficiência. Irei envolver-me diretamente na definição dos rumos da instituição. Com apoio e auxílio dos colegas, buscarei sempre o aprimoramento da carreira. Combaterei a corrupção sistêmica, tanto na esfera penal quanto na eleitoral e administrativa. Darei continuidade à Operação Lava Jato, mas promoverei o equilíbrio no exercício de todas as funções constitucionalmente atribuídas ao Ministério Público Federal. A atuação na tutela coletiva se dará em condições de igualdade com a atuação criminal. Não tenho compromisso com grupos, mas com a instituição. Tempo esgotado, Sandra. Por isso, adotarei critérios objetivos e transparentes na escolha da minha equipe. Quero liderar pelo exemplo e decidir pelo coletivo. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. Para suas considerações iniciais, 3 minutos. Franklin. Olá, colegas. Boa tarde, bom. Cumprimento a vocês. Alô? Deu agora, hein? Tá. Olá, colegas. Eu quero cumprimentar vocês que estão aqui presentes, cada um de vocês, e quero cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo. É uma grande alegria estar aqui da região na qual eu nasci. Eu sou de Roraima e trabalhei nas procuradorias, praticamente todas as procuradorias do norte, Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre, Tocantins, Maranhão, especialmente na PRM de Imperatriz, onde eu ajudei a instalar a PRM de Imperatriz. Instalei também a Procuradoria da República em Roraima em 1991. Então, trabalhei durante muito tempo nessa região, e o meu encontro com vocês hoje, eu gostaria de manifestar exatamente esse conhecimento da região e a visualização que eu tenho. Eu acompanho muito pela imprensa, acompanho muito as ocorrências dessa região, conheço as deficiências, nós temos dificuldades tremendas. A Amazônia, ela se destaca no cenário nacional, seja pelas dificuldades que nós temos, seja pelo distanciamento que nós temos do poder central. Nós temos questões de violência agrária e até a violência urbana, que é impressionante, a questão do tráfico, a questão dos grandes empreendimentos, principalmente em relação às águas, em relação ao desmatamento, a carência de fiscalização. E uma coisa que mais me angustia porque já passei também por isso, é a solidão dos colegas, né? A solidão dos colegas que estão naquelas PRM. Hoje, naquela época que eu oficiei aqui, não tinha. A única PRM que havia foi, como eu já falei, Imperatriz no Maranhão. Mas hoje nós temos as PRMs, a solidão dos colegas. Eu pretendo criar, para atender os colegas, uma ouvidoria vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República, para atuar precisamente na atenção, nos cuidados com os colegas das PRMs, os colegas das Procuradorias das Repúblicas, principalmente aqui na região norte, que tem necessidade de um apoio, que tem necessidade de apoio jurídico, emocional, um apoio da chefia, para se sentirem no chão com o seu trabalho. Nós temos ameaças, eu mesmo sofri muitas ameaças aqui, a gente sabe que as pessoas não têm noção. O Ministério Público tem respeito, mas as pessoas não têm noção sequer do que é isso, do que é essa corporação. Nós temos essa dificuldade, então eu pretendo fazer isso e me aproximar muito dos colegas. E dar apoio, destacar eu até pensei numa formulação talvez de uma Câmara ou de um ofício especial, mas eu acho que a Amazônia tem que ter alguma coisa especial de atendimento e atuação conjunta nessas questões de violência ambiental, mineração, questão das águas, questões indígenas. Tempo esgotado. E atenção aos colegas. Por isso é uma satisfação estar com vocês aqui, voltando à minha região como candidato ao Procurador-Geral da República. Muito obrigado, Franklin. As suas considerações iniciais, 3 minutos. Mário.
boa tarde a todas e a todos, colegas da Procuradoria da República no Estado do Pará, que nos prestigiam neste evento, colegas que nos assistem à distância, demais cidadãos, profissionais da imprensa. É uma satisfação enorme estar aqui em Belém, participando desse debate e travando direto contato com os colegas do MPF que aqui oficiam. Estamos em plena sucessão na Procuradoria-Geral da República, ao mesmo tempo que nossa instituição vem exercendo um papel da maior magnitude no cenário nacional, com todas as consequências que isso acarreta. Nesse contexto, tramita o processo sucessório. A lista tríplice da NPR, Associação Representativa dos Procuradores da República, é da maior importância, é a lista legítima que irá indicar ao presidente da República o nome de 3 colegas representativos da categoria. É um orgulho estar participando dessa disputa com colegas tão gabaritados. Nós estamos em meio à Operação Lava Jato, desnecessário dizer que o próximo PGR terá compromisso com a manutenção dessas investigações, com a preservação do apoio às forças-tarefas oficiantes, a começar pela de Curitiba. O próprio Procurador-Geral tem um grupo que o apoia junto ao Supremo Tribunal Federal, que deve ser preservado. Penso que pode até mesmo ser e deve ser reforçado com mais alguns colegas. Nós temos também um compromisso institucional, para além da área criminal, para além do combate necessário à macrocriminalidade, que diz respeito com as demais funções constitucionais do Ministério Público Federal, dentre elas, especialmente a atuação na tutela coletiva, na proteção dos direitos difusos e coletivos, dos direitos humanos. Nós temos aqui, na região amazônica, um particular compromisso de defesa deste patrimônio da natureza que pertence ao país, mas pertence também à humanidade. Penso que, dentre outras providências, deveríamos estudar a constituição de uma força-tarefa regional contra o desmatamento da Amazônia. Nós temos que olhar para a nossa instituição e fazer com que ela funcione melhor. Temos que dar maior transparência aos processos decisórios. Eu quero dizer que eu não tenho compromisso com grupos, não pertenço a grupos, nunca pertenci a grupos. Terei a maior liberdade, seja para constituir equipes, seja para lidar com toda a situação interna. Penso que devemos nos agregar, penso que devemos avançar em clima de harmonia, enfrentar os desafios orçamentários trazidos pela Emenda 95. Temos com a sociedade um compromisso de sermos eficientes, de apresentarmos resultados nas diversas áreas, inclusive na tutela coletiva. Temos também um dever de transparência perante a sociedade. Temos, enfim, que construir um Ministério Público Federal que seja de todos e todas, procuradoras e procuradores da República, a serviço de toda a sociedade. Muito obrigado. Agradeço, Mário, para suas considerações iniciais. Minha querida Ela Vieco, peço que todos procurem falar perto do microfone. Pelo jeito, os microfones são mais sensíveis perto desses nossos hoje, para que a gravação fique boa para todos os colegas do Brasil. Ela, por favor. Boa tarde, senhor presidente da NPR, senhoras candidatas e candidatos, colegas de todos os ministérios públicos em atividade ou aposentados, servidores, servidoras, jornalistas, público que acompanha ou acompanhará este debate. Minha candidatura à PGR tem como objetivo contribuir para a definição de uma lista tríplice do MPF que seja considerada pelo presidente da República à vista de sua representatividade e legitimidade internas, da habilidade no diálogo com os outros ramos do Ministério Público brasileiro e com os poderes da República. Nesse sentido, faço um destaque sobre a minha experiência na administração como procuradora-chefe, corregedora-geral, ouvidora-geral, coordenadora de câmaras, procuradora federal dos direitos do cidadão, conselheira do Conselho Superior, vice-procuradora-geral, coordenadora do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, membro do Comitê de Gestão Estratégica. Também a experiência de atuação nas mais diversas matérias, tanto no âmbito criminal como não criminal, e nos últimos anos, perante a Corte Especial do STJ e perante o Supremo Tribunal Federal.
ainda a participação em comissões de concurso público para ingresso na carreira e no corpo docente da Escola Superior do MPU. Anoto ainda a experiência como presidente da NPR, a participação em diversas comissões do Poder Executivo, especialmente no âmbito do Ministério da Justiça, parcerias com o TCU e outros órgãos de controle no exercício da primeira Câmara de Coordenação e Revisão, participação em audiências públicas na Câmara e no Senado, em conferências nacionais do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, o fato de ter integrado a lista tríplice pelo menos 5 vezes numa instituição de maioria masculina. Também é importante referir, já que estamos na região amazônica e o debate com todos os candidatos acontece nesta capital pela primeira vez, que a complexidade e a diversidade desta região tem sido objeto de minha atuação desde 1992, quando exerci a Coordenadoria de Direitos Humanos da Secretaria de Coordenação de Direitos Individuais e Difusos, SECODID, embrião do que veio a se tornar a PFDC. Trilhei caminhos na floresta, naveguei pelos rios e igarapés, subi montanhas, visitei comunidades indígenas e quilombolas, ouvi relatos de trabalho escravo, constatei o desmatamento e o garimpo ilegal. E como corregedora-geral, busquei pessoalmente conhecer as dificuldades experimentadas pelos colegas em geral, oriundos de outras regiões e com lotações em primeiro provimento, bem como as instalações e recursos colocados à disposição pela administração. Espero que este debate represente um diálogo fecundo. Tá bom, obrigado, desculpa, é porque temos que ter um certo rigor. Eu só faço um desagravo aqui, porque quando eu falei com o jornalista lá fora, me deu um branco, e eu apresentei o Franklin como o único candidato da região norte. Então, faço o desagravo público e passo a palavra para o amazonense Carlos Frederico Santos, nosso querido amigo, se bem que eu não sei se eu estou ajudando apresentando o amazonense no Pará, mas isso é com ele que... Com a palavra, Fred. Tudo é Amazônia, a verdade é essa, né? E é o que importa. Bem, colegas, eu agradeço estar aqui presente, que vocês dando essa atenção toda a essa lista. Cumprimento a todos e cumprimento em nome da Dayana, a quem agradeço esse espaço aqui que vocês estão nos cedendo. E digo o seguinte, né, eu me sinto em casa, me sinto na Amazônia, sei o que representa a Amazônia. É muito fácil para quem é da casa, difícil para quem é só um procurador atrás de uma mesa. A gente vai conhecer a realidade do que é a região amazônica e do que é desenvolver o trabalho aqui na Amazônia. Mas eu tenho dito que o candidato à lista tríplice de Procurador-Geral da República, ele tem que conhecer todas as regiões do país. Né? E parece-me que isso ocorre ao inverso. Né? Se conhece algumas e se desconhece outras. A minha experiência nas dimensões institucional, administrativa e política no Ministério Público Federal me permitiu isso, de conhecer todo o Brasil, toda a região amazônica, a região centro-oeste e as demais regiões do país. Eu digo o seguinte, não basta retórica, principalmente quando se fala em Amazônia. Nós temos que ter concreção, temos que ter resultados. E é dessa forma que eu pretendo dar apoio a vocês, respeitando a independência funcional de vocês, porque vocês que estão aqui presentes é que sabem hoje o que é a Amazônia, o que necessita a Amazônia e qual o trabalho que necessita ser realizado aqui. Se eu alçado o Procurador-Geral da República, vocês podem contar com todo o meu apoio nesse sentido, porque realmente a concreção depende de um apoio maior. E esse apoio virá um apoio logístico, um apoio que é uma região que, na realidade, hoje é a entrada do Ministério Público Federal. Essa é a porta de entrada. Os procuradores da República todo passam por uma experiência maravilhosa, que é começar a entrar pela Amazônia e tem que ter esse apoio para não desistir da carreira, para continuar na carreira,
para ver a consistência do trabalho que pode ser desenvolvido aqui na Amazônia. Bom, além das dimensões dessa experiência na atividade institucional, administrativa e política, né, eu entendo que o candidato a Procurador-Geral da República tem que ter uma história. E a minha história está aí para comprovar os resultados que eu já obtive em favor da instituição Ministério Público Federal. Resultados enquanto fui presidente da NPR por 4 anos, resultados enquanto fui secretário-geral do Ministério Público Federal e da União durante 5 anos. E hoje, no Conselho Superior, né, a minha visibilidade está aí para vocês. Obrigado, gente. Agradeço a todos. Tentar um controle do tempo mais rigoroso, que nós temos um longo caminho a percorrer. Para as suas considerações iniciais, nossa querida Raquel Dodge. 3 minutos, Raquel, por favor. Saúdo a todos, na pessoa da Procuradora-Chefe, doutora Nayana Fadu, aqui presente, jornalistas, servidores e membros do Ministério Público Federal. Os olhos do mundo sempre estiveram voltados para a Amazônia. Ainda precisam estar. A proteção ambiental, a preservação da água doce, os minérios, as populações indígenas e tradicionais são um tesouro precioso que incumbe aos membros do Ministério Público Federal preservar. Por outro lado, a violência no campo, a escravidão contemporânea, o impacto da construção de barragens, a proteção de terras indígenas e de unidades de conservação são grandes questões ainda crônicas a serem resolvidas pelo MPF. O momento é ímpar na vida nacional. O combate ao crime organizado e à corrupção não pode retroceder, nem titubear. O mesmo apoio e a mesma estrutura devem ser dados aos ofícios da tutela coletiva. Pretendo apoiar fortemente a defesa de direitos humanos, a proteção do meio ambiente e das instituições democráticas. A Operação Lava Jato, que conquistou os olhos da nação, tem demonstrado algumas coisas muito importantes. A primeira, que ninguém está acima da lei. A segunda, que os resultados jurídicos e jurisdicionais podem ser alcançados com os instrumentos que temos. E o terceiro ponto é que é possível entregar de forma célere o trabalho das instituições do sistema de administração de justiça, inclusive do Ministério Público Federal. Mas é necessário agir também para que ninguém esteja abaixo da lei ou à margem da lei. Não apenas para que as pessoas não estejam mais acima da lei. É preciso que a lei seja aplicada para resgatar da miséria, da insegurança, todos os que hoje estão abaixo da lei. Ao zelar pela qualidade das políticas públicas, pelo resgate do dinheiro público desviado e apropriado ilicitamente, o Ministério Público Federal cumpre este papel. Utiliza o direito penal como instrumento de proteção de direitos humanos. Quero ser PGR para estabelecer o reequilíbrio nas funções do Ministério Público Federal. Apresento-me para o cargo como uma mulher, membro do Ministério Público, que ao longo de toda a minha carreira, de quase 30 anos nessa instituição, atuei tanto na defesa de direitos humanos quanto na questão criminal. Sinto-me preparado para o cargo e peço a confiança de todos. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Para suas considerações iniciais, 3 minutos. Eitel, por favor. Senhoras e senhores, trago as marcas da experiência de uma longa caminhada. Mais de 32 anos na carreira do Ministério Público Federal, militando nos diversos ofícios da instituição, na primeira e nas superiores instâncias, inclusive no Supremo Tribunal Federal, na Corregedoria Geral, no Conselho Superior do Ministério Público Federal, no Conselho Institucional, na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, na Corte Especial daquele pretório, na quinta e sexta turma,
hoje na terceira sessão encarregada da uniformização da interpretação do direito federal no Brasil, especialmente na área penal. Quero ser Procurador-Geral da República. É uma aspiração legítima de quem percorreu todos os degraus da carreira e não tem nenhuma nódoa, nenhuma mácula na sua caminhada. Conheço a região amazônica. Ingressei trabalhando em Rondônia, em 1º de outubro de 1984. Depois fui transferido para Brasília e para Paraíba. Tenho ligações antigas com essa região, até porque o meu bisavô, Sindulfo Santiago, foi magistrado no Amazonas, foi magistrado na Lábrea e desembargador. E voltou, depois de aposentado, para a terra da família dele, na Paraíba, no ano de 1900. Sou nordestino, e quantos nordestinos tem nessa região, e conhecendo a realidade dessa região, e vivenciando a realidade dessa região? Eu tenho, inclusive, um filho de 29 anos, formado em oncologia na USP de São Paulo. E na minha casa eu preparo meus filhos para serem bons brasileiros. E ele está hoje no Macapá, trabalhando com a noiva como oncologista, porque não tinha nenhum oncologista naquela terra. Eu quero ser Procurador-Geral da República para colocar essa instituição tão elevada ao lado do povo do Brasil. E para isso, consultar quais são as principais aspirações do nosso povo. Prosseguir no combate à corrupção que desvia o dinheiro que poderia ser empregado em defesa dos direitos do povo. Mas sem esquecer a luta perene, não está esgotado, que a doutora Ela falou 3 minutos e 25 segundos. Eu darei mais tempo, doutor Itel, mas está esgotado. Porque senão não há igualdade no debate, doutor Romalinho. Pode seguir, doutor Itel. Então, mas o senhor já comece a recontar. Não interrompa o pensamento assim que não foi interrompido do outro. Eu interrompi sim, doutor Itel. Tá bom. Então eu vou prosseguir. Eu quero ser Procurador-Geral da República com o apoio dos meus colegas para colocar a nossa instituição ao lado das verdadeiras aspirações do povo. Aqui no Pará, a gente quer um Ministério Público que combata a violência, que está deixando o cidadão preso dentro das suas casas. A gente quer um Ministério Público que lute por defesa desse patrimônio internacional que é a floresta amazônica, mas que lute também pelo desenvolvimento sustentável para dar condições boas de vida a quem vive nessa terra. E quero contar com o apoio dos meus colegas. Agradeço, e já que está dando uma certa confusão, eu vou tentar ser mais rigoroso agora com todos. Você não foi igualitário na distribuição do tempo, presidente. Eu rechaço essa afirmação, Itel. Eu tenho sido paciente. Hoje não foi. Tenho sido paciente. Hoje não foi. Tá certo, Itel. Desculpe, mas quem preside a mesa sou eu, e eu discordo. Tá? Eu tenho sido paciente em vários casos. Você já passou, outros já passaram em outros momentos. Se isso está dando problema, a gente vai ser. E agora, em todas as vezes, eu aos 3 minutos avisei que estava. Então, a sua reclamação, me desculpe, você tem todo o direito de fazê-la, eu não sou seu censor, mas é absolutamente impertinente que eu nunca deixei de avisar a ninguém no momento de se esgotar o tempo. Não precisava dessa reação. A doutora, ela ultrapassou. Eitel. Outros colegas ultrapassaram. Eitel, mas você não reclamou. Eu não ia cortar seu microfone, que eu nunca fiz isso. Você só cortou a minha fala, meu querido. Vamos encerrar a discussão, mas me desculpe. A sua reclamação foi quanto eu avisar os 3 minutos. Eu aviso para todos. Avisei para a doutora Ela e nunca deixei de avisar. Esses debates estão gravados. Encerrado comigo. Tá? Foi exatamente a mesma coisa que eu falei para todos. Não falou. Pode restaurar os vídeos que você vai ver que não falou. Tá certo, então. Vamos restaurar depois. Eu não vejo porque, a essa altura do campeonato, depois de 3 debates, tá, conduzidos com tranquilidade, com paciência por todos, essa sua reação a um simples aviso de que ele chegou aos 3 minutos. Me desculpe, mas absolutamente intempestivo.
Vamos sortear as perguntas e eu tentarei ser mais rigoroso, porque peço que todos os colegas de Oitel também prestem atenção, que todas as vezes, quando chegar no tempo, eu avisarei. Pergunta